Pessoal, até a década de 1960, o colesterol médio das pessoas era 250, para você ter uma base, ou seja, 250 é um número considerado hoje extremamente alto. Então, o que aconteceu de lá para cá? Ou seja, de 1960 para cá, será que as enfermidades, por causa desse colesterol, elas diminuíram? O que os estudos têm demonstrado é justamente o contrário. Por incrível que pareça, da década de 60 para cá o colesterol tem baixado cada vez mais. Hoje níveis, por exemplo, abaixo de 200, 190, 200 já são considerados altos, mas as enfermidades cardiovasculares têm só cada vez mais têm aumentado. Então o problema será que realmente está no colesterol? Ter um colesterol alto realmente ele é um preditor de que eu vou ter algum problema cardiovascular? Será que saúde é ter um colesterol realmente baixo? Quero falar com vocês hoje sobre isso para que a gente possa desmistificar algumas coisas. Primeiro, pessoal, o colesterol ele é considerado a molécula da vida. Gente, o colesterol é tão importante que o seu fígado ele produz 80% do colesterol que você precisa para você ter uma base. O seu cérebro ele precisa de 25% do colesterol total. E olha que o seu cérebro ele ocupa 2% do seu peso. O que isso significa? Por exemplo, os seus neurônios para poderem funcionarem bem, para que as sinapses, ou seja, a comunicação entre um neurônio e a outra, ela seja de maneira efetiva, ela precisa de uma boa quantidade, digamos assim, dessa bainha de mielina, que é uma capa que recobre esse neurônio, que é feita à base de colesterol. Então o colesterol é importante para o seu cérebro, é importante para o seu fígado. A vitamina D, que hoje é muito falado da vitamina D, especialmente na pós-pandemia, por causa da imunidade, a vitamina D é uma vitamina que se chama 7-desidrocolesterol. Quando o sol bate na sua pele, ele vai precisar daquele colesterol que tem ali para poder fabricar a vitamina D. Sem falar, pessoal, dos hormônios esteroides, o estrogênio e a progesterona em vocês mulheres que regula a menstruação, regula a ovulação, a testosterona em nós homens que está relacionada com todos os caracteres sexuais masculinos, o cortisol que é extremamente importante para a nossa vida, para modular o ciclo circadiano, o ciclo de sono e vigília e muito mais funções. A maior delas, para você ter uma base, entre tantos trilhões de células que nós temos, cada uma das nossas células, para você ter uma noção, ela é recoberta de uma membrana que é lipossolúvel, ou seja, a base de colesterol. Então, se o colesterol está em tantas funções do nosso organismo, o nosso fígado produz tanto colesterol, e ao contrário, quanto mais eu ingiro colesterol externo, menos o meu fígado produz. O meu cérebro precisa de colesterol para que eu tenha um raciocínio rápido. Então, por que tem sido tentado baixar esse colesterol nos últimos anos com o intuito de prevenir enfermidades cardiovasculares? Gente, vamos deixar algumas coisas claras. Baixar colesterol não previne infarto. É uma das coisas que nos últimos anos os bons estudos têm percebido isso. Ao contrário, tem lugares, existem pessoas longevas, ou seja, pessoas que vivem muito próximas dos seus 100 anos, que essas pessoas, inclusive, têm colesterol super alto. Então, como que se essas pessoas têm colesterol alto, elas vivem bem? Então, eu tenho que entender que não é o colesterol em si, mas a questão é o seguinte, é o tipo de colesterol e se esse colesterol, ele se oxida. O colesterol oxidado, um tipo de colesterol específico oxidado, ele vai inflamar as suas artérias, ele vai causar essas ateromas, que são essas placas de gordura que acabam causando um infarto, e não é necessariamente problema do colesterol, mas como eu falei, é o tipo de colesterol específico, porque a gente não pode, pessoal, simplesmente jogar tudo como se fosse numa rede e pensar que tudo é uma coisa só. Não, gente, existem vários tipos de colesterol. Você vai aprender nesse vídeo especificamente isso, para que você conheça um pouco dos seus exames de sangue. O que os estudos têm demonstrado, gente? Que o importante, começando de uma maneira bem simples para você entender, seria a sua relação triglicerídeos HDL. Talvez você já ouviu falar, Lucas, eu ouvi dizer que o HDL é o colesterol bom e o LDL é o colesterol ruim. Isso não é de todo uma verdade, pessoal. Realmente o HDL ele é um colesterol muito bom, mas o LDL não é de todo ruim. O LDL é só se dá um problema de oxidação nele. Agora, se você faz um cálculo, essa relação triglicerídeos HDL, ou seja, se você tem um HDL alto e um triglicerídeos baixo, é muito provável que no seu organismo esse risco de oxidação é muito baixo. Você faz um cálculo e você vai dividir. Se você divide, por exemplo, o HDL, aliás, o triglicerídeos pelo HDL, e esse resultado dá abaixo de 2,5, é muito provável que você tenha
muito difícil de você ter aí uma condição que possa um LDL desse oxidar e te causar um problema nas artérias. Por quê? O que faz esse colesterol ser oxidado? Principalmente, pessoal, sedentarismo, principalmente alimentação inflamatória, hábitos tóxicos como fumar, como beber, como ser aquela pessoa completamente estressada, mas hoje uma alimentação inflamatória. Talvez você é aquela pessoa que de repente você mudou completamente a sua alimentação nos últimos anos, porque você disse: não, Lucas, eu troquei todos os óleos lá de casa, agora eu uso óleo de canola, óleo de girassol, uso óleo de soja porque eu ouvi dizer que esses óleos são melhores, porque são vegetais e tudo que é vegetal faz bem para a saúde, gordura saturada que é de animal, isso entope as artérias. É o contrário, gente. Os estudos têm demonstrado que de 1960 para cá, o que aconteceu? As pessoas, primeiro, elas saíram do campo e vieram para trabalhar na cidade, então elas já perderam seus hábitos naturais. Segundo, elas mudaram completamente a alimentação dela. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos até a década de 60 as pessoas utilizavam mais gordura animal que essas gorduras hidrogenadas vegetais, que não são nem gorduras. Então, eles utilizavam mais banho de porco, por exemplo, inclusive até gordura de gado. As pessoas infartavam muito menos e eram muito mais longevas. À medida que as pessoas vieram para a cidade e mudaram seus hábitos alimentares, pensando em estar saudáveis, o que aconteceu? Começaram a infartar muito mais. O que aconteceu também? A indústria farmacêutica se aproveitou também disso, lançou medicações como as estatinas. As estatinas reduzem todo o colesterol, porque a estatina ela é um excelente anti-inflamatório, então ela vai reduzir todo o colesterol. Só que isso, pessoal, não melhorou a sobrevida das pessoas. Gente, eu não estou aqui para criticar a estatina. Existem situações específicas que talvez a pessoa vá precisar utilizar uma estatina. Eu vou explicar depois no final para você sobre isso. Qual é essa condição específica que se chama hipercolesterolemia familiar, mas é outra história. Então, para você entender, o seu colesterol não é um problema. Se você tem um colesterol alto, mas você é uma pessoa que cuida da sua alimentação, você faz atividade física, você tenta modular o seu estresse, provavelmente você é uma pessoa muito mais saudável do que às vezes uma pessoa que às vezes tem um colesterol baixinho, mas tem todo o ambiente inflamatório. Às vezes é uma pessoa que utiliza esses óleos vegetais, é uma pessoa que ela utiliza, come muita margarina, por exemplo, é uma pessoa que vive estressada, que às vezes que fuma, que bebe, etc. Essas coisas, aliás, fazem com que essa glicemia dessa pessoa suba, fazem com que essa insulina suba. Então, glicemia alta, insulina alta, isso sim é uma bomba para inflamar as suas artérias e aí sim causar um problema, inclusive um infarto agudo do miocárdio e vários outros problemas, né? Então, gente, quando você for fazer os seus exames de sangue, quais os exames que realmente você deveria focar? Você já aprendeu aqui o primeiro. Primeiro, essa relação triglicerídeos HDL. Dividir o triglicerídeos pelo HDL, deu um valor ali abaixo de 2,5, significa que o seu exame já está legal. Ah, Lucas, eu tenho que olhar somente o HDL? Não o HDL. Aliás, eu tenho que olhar somente o LDL? Não necessariamente. Agora, se você quer investigar esse LDL, pessoal, a gente tem entendido hoje que existem dois tipos de LDL, um LDL chamado A e um chamado B. Esse A, ele é um LDL mais tranquilo, é como se fosse assim, ele pode formar uma espécie de placa um pouco maior que dificilmente vai entupir a sua artéria. Agora, esse LDL do tipo B, ele é mais perigoso. Esse dá para você medir também, você pode fazer um exame chamado apolipoproteína B, ou dividir uma relação de um pelo outro. Agora, exames mais simples, rotineiros, que falam muito da sua saúde cardiovascular, por exemplo, a sua insulina, lembra que eu falei? A sua insulina baixa, fala que seu pâncreas está trabalhando tranquilo, você não tem uma resistência à insulina, que é a mãe dessas enfermidades todas. Outro exame muito interessante, que é pouco pedido, que seria a PCR ultrassensível. Se a inflamação crônica, nós temos entendido que ela é a grande mãe dessas enfermidades, o seu organismo inflamado, o ambiente inflamado faz com que você possa oxidar esse colesterol, esse PCR fala dessa inflamação no seu organismo. Então eu sempre digo o seguinte, uma pessoa com um PCR ultrassensível baixo e, por exemplo, às vezes um colesterol alto, ela é muito mais saudável do que uma pessoa com o colesterol baixo e essa PCR extremamente alta, para você ter uma base. Tem mais um exame também que é pouco pedido, que é a homocisteína. A homocisteína, hoje, inclusive, ela é um exame preditor, inclusive, até de AVC, para você ter uma base, porque ela mede até que ponto essas suas artérias estão inflamadas. Então, se você fazer uma relação triglicerídeos HDL, você ver a sua insulina, você ver uma PCR ultrassensível, você ver a homocisteína, esses exames são muito mais importantes do que necessariamente você ver o colesterol isolado, ainda que o número dele esteja lá em cima. Lembra-se que eu falei para você, talvez
Muitas pessoas, às vezes você vai ver uma pessoa que já passou dos 60 anos, né, por exemplo, 70 anos, é muito comum o médico às vezes olhar aquele exame, ó, dona Maria, a senhora está com colesterol em 220, tem que baixar esse colesterol total, mas esquece de olhar o resto da dona Maria. A dona Maria é uma senhora que vai na academia 4 vezes por semana, a dona Maria é uma pessoa que trabalha com trabalho manual, a dona Maria é uma pessoa que tem uma glicemia baixa, que tem uma insulina baixa. Isso fala muito mais do que necessariamente um número. Sabe o que acontece? Nesse exemplo da Dona Maria, se essa Dona Maria às vezes começa de repente a tomar uma estatina, essa Dona Maria, que agora era uma pessoa extremamente ativa, daqui a 2 meses está de cama, não está indo mais na academia porque ela vai ficando mais fraca. A estatina é uma medicação, pessoal, que ela é importante, mas como eu falei, a estatina ela resolve o mal literalmente pela raiz. Então é como se fosse assim, se o problema está na inflamação crônica, no LDL oxidado, a estatina ela diminui o colesterol total, então ela vai matar o HDL, ela vai matar essa relação boa que eu falei para você, ela vai fazer com que você deprima a coenzima Q10, que é uma das moléculas que forma a energia do seu corpo, então vai ter vários problemas. Agora, pessoal, nem tudo são flores e a gente sempre diz que toda regra tem uma exceção. Por que eu digo isso para você? Você sabe que as diretrizes alimentares elas mudaram nos últimos anos, né? A pirâmide alimentar mudou, inclusive nos Estados Unidos, hoje está sendo mais promulgado essa questão de comer mais proteínas, que as gorduras saturadas elas não fazem tão mal, só que assim, você não vai simplesmente agora pegar um pote de manteiga e comer ele inteiro, não, Lucas, porque o Lucas disse que colesterol alto não tem nenhum problema, não, gente, toda regra tem sua exceção e tudo tem que ser com equilíbrio. Existe, pessoal, uma condição genética que ela é rara, por isso que é genética, que se chama hipercolesterolemia familiar. Por isso que eu digo, é uma condição genética, ela afeta mais ou menos 3 pessoas a cada 1000. Essa condição genética faz com que algumas pessoas não consigam baixar esse colesterol ruim. E essas pessoas têm uma tendência a ter infarto bem mais cedo, a ter problemas cardiovasculares mais cedo. São crianças, adolescentes, às vezes, que na sua meia-idade já tem um LDL, por exemplo, acima de 250. Então, o que você tem que se preocupar com isso? Observar na sua família, se teve, por exemplo, mortes prematuras, né? Às vezes de pai, de mãe, antes dos 40, 50 anos, ou às vezes pessoas que desde cedo que você conheça sempre tiveram esses números alterados. Aí nesse caso é interessante investigar. Aí existem exames específicos como o score, por exemplo, de cálcio coronariano, que vai medir realmente a quantidade, digamos assim, desse cálcio que possa estar calcificando essa artéria. Existem outros exames também que você pode fazer para medir, como o LDL oxidado, que dá para entender realmente até que ponto isso está afetando, que possa te causar um infarto. São exames que não são tão acessíveis ainda, pessoal, mas a grande maioria das pessoas, como eu falei para você, 90% hoje está tendo problema cardiovascular por causa disso que eu falei para você. Por causa de uma inflamação crônica, por causa de sedentarismo, por causa de hábitos tóxicos, por causa de estresse, etc. Então, se você consegue melhorar todos esses hábitos e você consegue aprender a entender esses exames que eu falei para você anteriormente, né? Exames aí como a PCR, exames com a relação triglicerídeos HDL, exames com a homocisteína, né? Todos esses exames, uma insulina baixa, isso vai demonstrar que a sua saúde já está mais equilibrada e é uma forma também de você ajudar o seu médico. Tá bom, pessoal? Então, antes de você se preocupar e ficar apavorado em olhar o seu exame de colesterol total e agora dizer assim, meu Deus, eu preciso baixar esse colesterol porque o meu médico disse que eu tenho que baixar porque senão eu vou infartar. Não, calma. Você precisa analisar num todo. De maneira geral, colesterol alto ele é um preditivo de longevidade, inclusive pelos benefícios que eu falei do colesterol para você, gente. O colesterol é tão importante que o nosso organismo precisa, o nosso cérebro precisa de 25% do colesterol total que é produzido e o fígado produz 80% desse colesterol. Olha que interessante. Quanto mais colesterol você tem externo, menos o seu fígado produz. Para você ter noção, todos o que eu falei a respeito de hormônios, né, de vitaminas que o colesterol ele está envolvido, então o colesterol é uma molécula da vida. O problema é quando esse colesterol está de maneira equivocada, no lugar errado, na hora errada, ele inflama e ele oxida. Aí sim ele pode ser um problema. Ou se você está numa dessas condições que infelizmente é a hipercolesterolemia familiar, que é genética, mas na maioria dos casos, como eu falei para você, é bem raro. A maioria das pessoas hoje estão tendo problemas porque não conseguem interpretar bem esse número de colesterol. Agora você já sabe, você pode inclusive se ajudar e ajudar o seu médico. Pessoal,
Esse vídeo é com caráter informativo, eu espero que ele possa ter ajudado a você, para que você se conheça, para que você possa, inclusive, ajudar os seus familiares, as pessoas que você ama. Se você gosta realmente desse conteúdo, faz sentido para você, que você possa compartilhar e enviar para outras pessoas. Também tem um vídeo aqui interessante, pessoal, que eu estou explicando um pouco das consequências, digamos assim, desse colesterol equivocado, que é um vídeo falando sobre sintomas de infarto e ansiedade. Se você quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Pessoal, eu desejo que vocês fiquem com Jesus, fiquem com Deus. Espero vocês até uma próxima, tá bom?